trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez para falar sobre início dos trabalhos na comissão especial. Bom, gente, a primeira reunião da comissão especial foi para ser apresentada a agenda de sessões da própria comissão especial em prol da reforma da Previdência. Foram decididos que teremos 10 sessões na comissão especial e cada sessão discutirá e debaterá sobre um tema específico da reforma da Previdência. Como, por exemplo, teremos uma reunião dedicada apenas ao BPC-Loas e ao bônus salarial, outra dedicada ao regime de capitalização, outra dedicada a mulheres na Previdência, e assim, etc., e assim por diante. Bom, gente, dando uma opinião sobre a agenda divulgada pela comissão especial, pelo presidente, junto do seu relator e toda a equipe da comissão especial, eu só senti falta apenas de uma reunião também em prol apenas da desconstitucionalização, que é um tema muito importante na reforma da Previdência, um dos mais importantes, porém não foi colocado aí separado dos outros temas na reforma da Previdência para uma reunião dedicada apenas a esse tema. Que, como eu disse, tem muita importância, como por exemplo, hoje é anticonstitucional um trabalhador receber menos do que o valor de um salário mínimo. E com a própria desconstitucionalização proposta na reforma da Previdência, passaria a ser constitucional o trabalhador receber menos do que um salário mínimo, em vários casos, inclusive também propostos na reforma da Previdência. Como, por exemplo, podemos citar vários exemplos, como o do BPC-Loas, onde o idoso assistencial que não teve condições de contribuir para a Previdência receberia apenas R$ 400 aos 60 anos de idade, ou seja, 400 menos do que um salário mínimo. E aos 65 anos de idade receberia o valor de R$ 685, o que também é abaixo de um salário mínimo. Temos também outro caso, que no caso é o do auxílio-doença, que o trabalhador que tiver menos do que 5 anos de contribuição e precisar requerer auxílio-doença, por exemplo, podemos fazer o exercício que esse trabalhador receba de R$ 2 a R$ 3.000, ele irá receber apenas o mínimo do salário mínimo enquanto requerer o auxílio-doença, ou seja, também abaixo do que um salário mínimo, é mais um caso. Também temos o caso da pensão por morte, onde a pensão por morte cairá pela metade, ou seja, onde hoje se recebe integralmente 100%, passaria a receber apenas 50% e mais 10% por dependente, e ainda tem aí o desconto de 7% para a Previdência Social, ou seja, quem não tem dependente receberia apenas 43% em sua pensão por morte. E nós também podemos fazer um exercício onde, por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 1.400 e vier a falecer, o seu pensionista receberia apenas R$ 700 mensais, ou seja, também abaixo de um salário mínimo. E também temos o próprio regime de capitalização, que temos o exemplo do Chile, onde o trabalhador, ao requerer a sua aposentadoria, recebe apenas metade do salário mínimo, ou seja, com o regime de capitalização, se acontecer, o que tem grandes probabilidades, o mesmo que aconteceu no Chile, o trabalhador, o aposentado, também poderia vir a receber menos do que um salário mínimo, metade dele em alguns casos. Porém, o próprio relator da comissão especial disse sim que não seria problema acrescentar mais uma sessão destinada a um tema sobre a reforma da Previdência. Ou seja, uma boa notícia e nos dá a expectativa, nos cria a expectativa de que seja assim acrescentada mais uma sessão e exatamente para esse tema da desconstitucionalização, que, repito, é importantíssimo na vida de cada um trabalhador brasileiro, um dos pontos mais importantes que estão propostos na reforma da Previdência. Sobre a agenda, na primeira reunião que teremos na comissão especial, teremos a presença confirmada do ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembramos que em ocasião passada, na CCJ, a presença do ministro foi cercada de polêmicas devido a inclusive discussões e também segundo deputados, como a presença do ministro é para exatamente explicar os pontos da reforma da Previdência, segundo os deputados na época, na CCJ, criticaram bastante, dizendo que faziam perguntas e o ministro falava, mas não respondia suas perguntas, segundo os parlamentares. Bom, gente, inclusive o próprio presidente da comissão especial falou sobre esse tema, relembrando inclusive o que aconteceu na CCJ, e disse que o ministro, para que não aconteça a mesma ocasião, deve apenas responder de forma direta, bastante direta, o que os deputados perguntarem sobre a reforma da Previdência, e não entrar
tanto entrar em debates políticos ou vir a cair em algumas provocações feitas pelos parlamentares, sendo assim desviando o assunto da conversa que é em prol da reforma da Previdência. E sim apenas, como eu disse, responder às perguntas dos parlamentares de forma mais direta possível. Palavras, inclusive, do presidente da comissão especial. E, obviamente, como o ministro faz parte do governo, tentar defender os pontos que ele acha importantes na reforma da Previdência proposta pelo mesmo. Bom, gente, estarei deixando o vídeo tanto do relator falando sobre uma possível sessão a mais, sobre mais um tema da reforma da Previdência, e também do presidente da comissão especial explicando essa situação do comparecimento já do ministro Paulo Guedes, que já foi confirmado, inclusive, pela equipe econômica. Peço que assistam esse vídeo até o final, curtam se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos para que eles possam saber, ter conhecimento desta agenda da Comissão Especial em prol da reforma da Previdência, um tema importantíssimo na vida de cada trabalhador brasileiro, e até o próximo vídeo. Nós podemos incluir, inclusive, uma ou outra coisa que eles pediram dentro dessas audiências. Mas também não é nada absurdo aumentar uma audiência a mais. E ele entendendo que não é papel dele contrapor politicamente os deputados, que isso é papel dos deputados do governo, e que o papel dele é esclarecer o conteúdo da proposta. Se em todos os momentos ele fugir dessa armadilha de sair para um debate político e se concentrar em explicar a proposta com a convicção que ele tem sobre ela, acho que a gente consegue levar a audiência em bom termo.